São duas infrações numa jogada só. Jogue limpo. Ô, amigão! Quase que você foi derrubado, hein? Pra que arriscar sua vida desse jeito? Jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com o programa Espaço Business. Hoje nós estamos aqui conversando com o empresário da comunicação e o empresário Chagas Abrantes. Nós falamos aqui no primeiro e segundo bloco, conhecemos um pouquinho melhor, falamos um pouquinho no segundo bloco das dificuldades que nós temos aí na cidade de Sorriso, principalmente nos estacionamentos. Mas temos uma coisa que cresce bastante, ou algo que cresce bastante, não só aqui na cidade de Sorriso, mas também, falo aqui na cidade de Sorriso porque é onde o nosso programa passa, que é a criminalidade. Isso no país inteiro, talvez no mundo inteiro acontece. Você como empresário, como morador aqui de Sorriso, como apresentador de um programa que leva informações, como é que você vê esse aumento da criminalidade? Na sua opinião, isso se deve ao quê? Olha, é preocupante, sabe, Zima? É preocupante. Eu acho que é um conjunto, né? São vários fatores. O que eu acho mais importante é a desagregação familiar. Eu acho que uma criança precisa ter pai e mãe e receber educação, instrução e disciplina, ensinamento e disciplina. Eu acho o primeiro. O segundo, eu acho que é a exposição. Não é? A exposição, hoje a informação chega muito cedo aos jovens e essa informação muitas vezes de forma discriminada, não existe um filtro para isso. Né? Talvez não seria o meio, né, que a pessoa vive também? Com certeza. Essa informação ela é diversa. Ela é também fruto do meio em que essa criança, esse adolescente vive. Né? Então, o meio hoje, o que aconteceu com o Brasil antigamente, especialmente Sorriso, é uma população rural, onde se educava os filhos com muito mais facilidade. Não é? Eu, por exemplo, venho da roça. Os meus pais são pequenos agricultores. Não é? Então, fui praticamente criado na roça e estudava, era muito próximo, estudava na cidade. Mas eu acho que essa migração, não é, esse êxodo para a cidade, as aglomerações e uma falta de política pública que pudesse acompanhar essa modernidade toda, as coisas acontecem hoje muito depressa, muito rapidamente na vida das crianças, dos adolescentes. Talvez por causa da tecnologia que nós temos. Tecnologia é uma coisa impressionante. Então, Zimmer, tem aí um outro fator. Eu acho que os programas sociais, a ausência dos programas sociais, da ocupação desses menores, adolescentes, desde criança, não é? É também um fator gerador de violência. Porque se a gente tivesse a criança em tempo integral na escola, estudando, se dedicando a uma atividade esportiva, à arte, à cultura, não é? Certamente ela estaria recebendo também informação. Porque informação você recebe de qualquer jeito, seja boa, seja ruim. O que nós temos que saber é que o importante é receber a boa informação, que isso contribui para a formação, para o caráter do cidadão. Não é? Agora, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Mas, na sua opinião, nós temos aí a informação cada vez chegando mais rápida, ou as informações chegando mais cedo para as pessoas. Você acredita que isso, então, nós vamos ter, nós vemos a criminalidade crescente, e isso vai crescer ainda mais? Vai crescer ainda mais. Por quê? Não vê uma solução? Não, porque tudo tem crescido. Como as coisas boas crescem, infelizmente as ruins crescem também. Veja, o avanço é total. Em todas as áreas cresce. A tecnologia, o conhecimento, as ciências, tudo. Não é? Agora, o que precisa acontecer? Precisa, porque outros países não têm a violência que o Brasil tem. Aí precisa tomar uma série de medidas. Nós podemos destacar, por exemplo, hoje a violência, se você pegar boa parte, Sorriso, como você falou, e o Brasil, está envolvida a juventude, crianças com 12, com 14, com 16, 17 anos. Então veja, o que precisa? Outros países já passaram por isso, por exemplo, os Estados Unidos e alguns estados, os Estados Unidos a lei é um pouco diferente do Brasil, porque lá os estados são confederados, então vários estados têm a sua lei própria, inclusive penal, não é? A lei criminal nos Estados Unidos, ela não é uma só para o país inteiro, cada estado tem a sua. Tem estado que crianças de 8 anos, de 10 anos vão para a cadeia. Tem estado que tem pena de morte, tem outros que não tem. Tem outros que não tem, exatamente. Agora, o que nós temos que saber é encontrar uma lei que vá se adequar
ao perfil, à cultura do brasileiro e que seja eficiente no combate à criminalidade. Aí tem que entrar as instituições também, com o próprio Poder Judiciário. Mas vejo hoje um problema gravíssimo no Poder Executivo. O Brasil tem uma dívida com a população brasileira muito grande. Existe um passivo do que não foi feito por anos e que, vamos dizer a verdade, está sendo feito alguma coisa. É isso que eu queria dizer. Nós temos melhorado, eu já venho falar que nós temos melhorado nos 10 últimos 20 anos, nós melhoramos bastante. Sociais, mas temos muito que melhorar. Porque essa dívida era muito grande. Então, o que acontece hoje, por exemplo, com as escolas brasileiras, melhorou. Você tem aí hoje o pobre tem acesso à universidade através do ProUni, não é? Você tem os cursos profissionalizantes, como tem o IFMT que vai se instalar aqui em Sorriso, foram criados mais de 200 escolas profissionalizantes. Hoje você tem as universidades sendo descentralizadas, como o próprio Sinop, que é a Universidade Pública Federal, né? Ampliando os cursos e tudo mais. Isso é importante. Agora, não é tudo, não consegue resolver tudo. Então, precisa imediatamente que o governo tenha um programa de prevenção e um programa de proteção, de recuperação, para a gente enfrentar isso. Aqui em Sorriso, eu vou te dar um dado, Zima, que você deve saber também, que você milita também na comunicação. Os reincidentes, por exemplo, você pega os crimes que acontecem em Sorriso, tem acontecido muito assalto à mão armada ultimamente. Quem são os praticantes? Sempre os mesmos. Aí você de casa pergunta, mas a polícia não prende? Eu vejo na televisão, eu vejo no site, prende. Acontece que a boa parte dos menores estão guardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas existe ali uma penalidade, que é a internação de até 3 anos. E eu sei que o juiz de Sorriso às vezes pede uma vaga e o Estado não tem essa vaga para oferecer. Então isso é o que o juiz faz? Põe em liberdade. Outra situação, que as vagas que são oferecidas é apenas a vaga. O Estado não oferece a possibilidade de recuperação, porque esse menor infrator... Ele é internado e às vezes volta até pior de lá. Pior, ele vai fazer lá um intensivo, ele sai pior. Então, isso que precisa funcionar para enfrentar a violência, precisa, como o sistema prisional. O sistema carcerário brasileiro é falido. Salvo algumas iniciativas isoladas, como nós temos aqui em Sorriso, inclusive, aquela fábrica de blocos que o cara trabalha lá dentro e tudo mais. Mas é muito pouco. Precisa, de fato, ressocializar, reprogramar e recolocar esse indivíduo na sociedade. Mas isso, vamos dizer assim, a opinião que você tem, as ideias são boas, mas para pôr na prática não é fácil. É porque o sistema não funciona. Mas não acho que também seja tão difícil. O que há veja bem, o que há é um faz de conta. O governo faz de conta que faz, a sociedade faz de conta que está fazendo e o preso faz de conta que está se recuperando, quando na verdade nada disso está acontecendo. Não é? É apenas uma maquiagem, o cara fica preso, sai lá pior. É o que a gente tem visto. Na verdade é uma medida punitiva, quando a pessoa vai para a cadeia que se fala, em vez de ele voltar melhor, quando se fala, ele volta pior, porque você tem uma punição. Né? A restrição de liberdade é uma coisa, é tirar o indivíduo da sociedade porque ele não pode conviver, porque transgrediu regras. Não é? Agora, a outra parte é a ressocialização, é recuperar esse cidadão para ele voltar para a sociedade. Voltando aqui um pouco para Sorriso, nós temos aqui uma quantidade, ou tínhamos talvez, né, uma quantidade muito grande de assalto. Há poucos dias atrás nós tínhamos 1, 2 assaltos por semana, a gente falou, foi assaltado uma empresa, foi assaltado uma casa. Mas nos últimos dias nós tínhamos 2, 3 assaltos por dia. Você acredita que isso vai continuar acontecendo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque tudo tem limite. Veja essas manifestações Brasil afora. Agora já estão endurecendo. Por quê? Já estão tratando como formação de quadrilha, não é? Como uma série de outros crimes que, na verdade, há uma tolerância na sociedade de uma forma geral. Há uma tolerância. Isso aí aqui é mais ou menos como um jogo de futebol. O jogador comete uma falta, ele é advertido verbalmente, se tolera daqui e dali. Chega uma hora que não se aguenta mais. A sociedade é assim. As pessoas vão vendo, vão vendo, vão vendo, vão vendo. Eu acho que aí se coloca o veículo de comunicação, se coloca nesse cenário como um porta-voz da população, não é? Para justamente exteriorizar e levar a todos os cantos essa angústia, esse sofrimento, a dor e o medo que essas pessoas estão submetidas, todos nós, não é? E aí é possível que se ache um caminho. Como nós temos nome, o caso do Neymar,
que foi tanto falado aqui em Sorriso. De tanto se pressionar, se mexeram, inclusive lá em Cuiabá, o governador, deputados, para arrumar uma vaga, porque ninguém aguenta mais. Mas nós tínhamos, só que você citou o exemplo desse rapaz, nós temos um outro também, que era chamado de Carabina, Sim, esse tá... e teve um monte de problema quando menor. Aí quando ele virou Só menor... que quando vai para a maioridade, zera a ficha criminal. Quando ele virou maior, ele acabou logo roubando um cara, acabou sendo preso, o juiz não pôde segurar, né? Teve uma brecha, não pôde segurar, ele acabou fazendo um assalto aqui na rodoviária, onde todo mundo sabe, e parece que agora vai ficar por um dia Agora preso. sim, agora sim. Né? Mas então, na verdade, a recuperação está meio difícil. Não, é o que eu falo, não tem, não recupera. Se recuperasse, esse rapaz não teria 30 passagens pela polícia. Então, a impressão e a sensação que as pessoas têm é que a polícia não prende. Na verdade, prende. Só esse aí prendeu 30 vezes. Qual a sua opinião do Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos dizer assim, você acredita que o pessoal fala diminui a maioridade? Você acredita que isso é uma saída? Não, eu acho que é uma das saídas. Na verdade, o Estatuto ele tem que proteger a criança e o adolescente desprotegidos. Mas se nós diminuir, nós não teríamos mais gente amontoada? Não, repente, né? não, porque assim, ó, ela tem que proteger. O que deve prevalecer, Zima? Numa sociedade, a coletividade, o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse de uma pessoa, mesmo que seja de uma criança. É assim que os americanos pensam. Então, se nós achar que o camarada pode cometer um crime, ou vários crimes, porque tem 16 ou 17 anos, e a sociedade pagar o preço de suportar isso, isso está errado. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o Estatuto teria que diminuir a maioridade penal para determinar crimes hediondos, por exemplo. Não tem como concordar que o cara tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele mate alguém e não seja punido por isso. Que ele cometa um estupro e não seja punido por isso. Que ele seja um traficante e não seja punido por isso. O que eu acho é que precisa tipificar o crime, não é? E a reincidência. Não é? Veja bem, o camarada comete um crime de roubo, de assalto à mão armada. Ele comete um crime, então ele vai ficar 40 dias, 10 dias internado, que essa é uma internação, até 45 dias. Solta, na semana seguinte ele comete o mesmo crime. Isso já tem que aumentar, porque senão é um prêmio e o cidadão vai fazer uma conta. Ele disse, olha, eu roubei 10 mil reais, fiquei 40 dias preso. Eu vou roubar 10 mil reais, eu vou ficar mais 40 dias preso. Só depois eu vou desfrutar do crime que eu fiz, que eu cometi. O cidadão de 16 anos hoje, ele tem muito mais informação, que nós falamos ainda há pouco, e consciência, do que um de 18 anos há poucos dias atrás. Essas pessoas hoje estão muito mais preparadas, muito mais conscientes do que estão fazendo, do que um jovem de 20 anos que morava na zona rural e que não tinha TV em casa há pouco tempo atrás. Então, a evolução, as leis precisam acompanhar, o conjunto de leis precisa acompanhar a evolução da sociedade, sob pena de não servir para essa sociedade. Eu acho que o Estatuto da Criança, como o Estatuto do Idoso, de todas as leis que vêm para proteger, tem que proteger aquela criança e adolescente que está em situação de risco, e não adolescente marginal, não adolescente criminoso. Nós temos que criar estruturas, o problema é que o governo não criou. Fez a lei e não criou a estrutura para internar. Tem que internar e tem que recuperar. É isso que tem que acontecer. Porque senão, infelizmente, a situação é essa que a gente está vendo. Para nós esfriar um pouquinho o assunto aqui, principalmente da violência, nós temos aí, por mais que o nosso programa é 1 hora, mas 1 hora passa tão rápido, nós temos vários assuntos que eu quero discutir com o empresário aqui. Como sabemos aqui também, o empresário também foi militante na política e milita na política aqui também. E ele, assim, participa de um partido, ou integrante de um partido político que é hoje do partido que apoia o prefeito Rossato. Falando na política no governo aqui do prefeito Rossato, nós temos aí o prefeito Rossato Dalmolin, que está com 10 anos aí, 10 meses dessa gestão aqui, que começou em 2012 e vai até 2016. Na sua opinião, Chagas, como empresário, como é que você avalia esses 10 primeiros meses aqui do prefeito Rossato? Olha, eu já falei isso para o Rossato. Achei tímida. Sinceramente, achei tímida a administração do Rossato. O argumento, que inclusive a imprensa divulgou isso, que o ex-prefeito deixou muitas dívidas, algo em torno de 7 milhões, não sei quanto, por aí, né, de reais. Primeiro, eu disse que isso não pode, né, teria que ser muito mais incisivo nisso, denunciar o Ministério Público, enfim, não se pode mais tolerar os desmandos.
na administração pública, na gestão pública. Isso é uma coisa que também ninguém suporta mais. Antes se tolerava. Hoje não se tolera mais. Deixa eu só falar alguma coisinha. Na verdade, nós acreditamos, temos que acreditar no nosso prefeito, Claro. mas quando o prefeito Chicão, que era o prefeito anterior, ele saiu dizendo que tinha 11 milhões em caixa. Quando o Rossato entrou, dizem que tinha 7 milhões de dívida. E aí, a população fica como é que fica? Nós que somos, talvez, queremos ser um pouco mais informados, ficamos aí perdidos. Imagina a população de É verdade. Então, isso é conflituoso. Agora, o que eu acho é que os primeiros meses sempre há uma fase de acomodação. Porque o prefeito não trabalha sozinho. Tem um secretariado, tem um segundo escalão, esse pessoal é que toca efetivamente. E o prefeito até fica que você cuidando faz das os grandes projetos coisas. também, né? Demora. Agora, veja bem, acho que avançou. Por exemplo, de imediato, esse ano já está sendo concluído o asfalto no Jardim Califórnia, que era um sonho antigo da população. Está lá, investido mais de 3 milhões de reais. Várias máquinas, vários caminhões foram comprados. O que acontece com o Rossato, e eu tenho falado isso para ele, eu acho a comunicação da prefeitura ruim. Acho não é boa a comunicação da prefeitura. Porque o município que está chegando aí a 100 mil habitantes, o cidadão, ele não tem tempo de ficar sabendo o que está sendo feito. Então e o dinheiro é dele, é como você pegar o teu dinheiro e dar para alguém e o cara chegar e não prestar conta para você do que você fez com ele. Com o dinheiro, não é do que o cidadão fez com o seu dinheiro. Então o dinheiro que o prefeito e os seus secretários administram é nosso. Logo, nós temos que saber para onde está indo, de que forma está sendo administrado esse dinheiro. Eu vi aí, eu sei que vários caminhões foram comprados, caminhões para o lixo, caminhão para isso, caminhão para aquilo, máquinas para as estradas, né? Carros novos para equipar a prefeitura, enfim, reformas de postos de saúde, PSF, isso está acontecendo, do asfalto, do aeroporto que está em andamento lá, me parece que a iluminação e tal. Só que isso precisa ser comunicado, a população precisa saber disso. Mas, sinceramente, eu acredito que está vindo aí vários empresários, inclusive da Europa,